Sejam bem-vindos novamente ao canal. Hoje vou apresentar a vocês um filme de ficção científica, romance e drama de 2016, intitulado Passageiros. Alerta de possíveis revelações adiante. Atenção e precaução. A nave espacial interestelar Avalon pode ser observada viajando pelo espaço em direção a um mundo colonizado denominado Almestiad 2. Todos os compartimentos estão vazios, e a nave está em modo de piloto automático. Os 258 membros da equipe, juntamente com os 5.000 passageiros, estão em estado de hibernação. De repente, a nave atravessa um cinturão de asteroides que está enfraquecendo seus escudos. A energia é redirecionada para o escudo principal, porém a nave está em curso de colisão com um asteroide gigante. De súbito, o asteroide colide com a nave, causando diversos danos. A nave começa a se preparar, mas uma das cápsulas de hibernação é ativada. O passageiro desperto é Jim Preston, um engenheiro mecânico. Sua cápsula se abre, e um sistema automático o ajuda a despertar, informando que ele passou 120 anos em animação suspensa e que a nave está apenas há 4 meses de Almestiad 2. É informado que poderá aproveitar esse período desfrutando dos luxuosos aspectos da nave. Jim recebe orientações sobre sua pulseira de identificação, sua cabine e as principais atividades em que deve participar antes da chegada ao planeta. Empolgado e nervoso para conhecer as pessoas na nave, ele se prepara, sai de sua cabine e entra em uma sala de aula automatizada destinada a um grupo de aprendizado. Jim parece um pouco ansioso enquanto o holograma explica a situação na Terra, descrevendo-a como superpovoada, cara demais e superestimada. O holograma pede a ele para guardar suas perguntas para o final da aula, mas Jim continua perguntando por que ele é o único ali. Ele percebe que o holograma não pode responder e vai em busca de outras pessoas. Ele chega ao átrio principal da nave. Também não há ninguém lá, mas um balcão informativo automático se oferece para ajudar. Jim pede para falar com uma pessoa real, e o balcão o envia para falar com um membro da equipe, mas quando ele descobre que também não há ninguém lá, ele pede para falar com o capitão. Ao chegar à ponte, embora ele não tenha acesso ao seu interior, ele consegue ver que nenhum dos membros da tripulação principal está acordado. Jim acaba indo para o observatório, onde descobre que a nave está, na verdade, a 90 anos de distância de Almestiad 2. Ele percebe que acordou cedo demais, então corre de volta para o saguão e envia uma mensagem à Terra perguntando o que deve fazer, pois ele não sabe como voltar à hibernação. O sistema de comunicações informa que uma chamada para a Terra, que é muito cara, levaria cerca de 55 anos para obter uma resposta. Jim está arrasado. Dá uma volta e encontra o lounge dos navios, onde avista outra pessoa. Enquanto conversa com o atendente do lounge, algo lhe parece estranho. Ao buscar sua bebida, Jim percebe que o atendente é um androide. Seu nome é Arthur. Jim deseja obter mais informações dele, mas mal consegue explicar ao androide como ele pode estar lá antes do tempo. Jim acorda em sua cabine e no dia seguinte vai para a cafeteria, onde rapidamente percebe que a maioria dos itens do menu é reservada apenas para os passageiros da classe Premium. Ele toma seu simples café e tenta descobrir como consertar sua câmara de hibernação. Após reunir todas as ferramentas, ele consegue colocá-la em funcionamento e se deita dentro da cápsula. Mas nada acontece. Em seguida, ele decide usar as ferramentas que encontrou para acessar as câmaras de hibernação da tripulação. Também não funciona. Pequenos problemas ocorrem por toda a nave. Jim continua a voltar ao lounge para beber, mas principalmente para conversar com Arthur. O androide lhe dá alguns conselhos que o convencem a entrar em um dos quartos da classe Premium e tentar se divertir na nave. Jim experimenta todos os restaurantes, os jogos, o sistema de entretenimento. Mas à medida que o tempo passa, ele se torna ainda mais infeliz por estar sozinho ali. Um dia, ele se embriaga e vagueia pelas cápsulas de hibernação, quando acaba encontrando uma sala de ar com trajes espaciais concebidos para passeios no espaço. Jim veste um traje e se dirige à sala de ar, aciona uma alavanca e, em seguida, o botão para abrir a porta da sala de ar. Uma vez fora da nave, ele fica hipnotizado pela vista. Ele é o único ser humano consciente a experimentar aquele momento no tempo. Jim solta os ímãs de suas botas e flutua no espaço, sentindo-se devastado. Ele volta para dentro, tira o traje, mas retorna à sala de ar sem ele. Puxa a alavanca, pronto para desistir de tudo, mas muda de ideia no último momento, corre de volta para dentro e pega uma garrafa. Jim se levanta imediatamente e se sente atraído por uma mulher em uma das cápsulas, chamada Aurora. Ele procura os arquivos dela no diretório e ouve sua entrevista aos passageiros, apaixonando-se por ela. Mais tarde, é visto sentado ao lado da cápsula dela, ainda ouvindo suas entrevistas. No lounge, ele está lendo alguns dos trabalhos dela e conversa com Arthur sobre sua escrita. Ele fica obcecado com a ironia de sua situação, indo para outro planeta em busca de uma vida melhor, acordando cedo e não conseguindo chegar lá, e encontrando a mulher perfeita apenas para ela estar fora de seu alcance. Jim continua pensando nela e começa a ter a ideia de acordá-la também. Ele discute o assunto com o androide, mas ele não entende o enigma. Se ele acordasse para seu próprio benefício, estaria condenando-a a ficar presa com ele na nave e a morrer lá. Jim inicialmente decide não fazer isso, mas com o tempo, ele não consegue evitar. Até que um dia, ele muda de ideia. Ele vai até a cápsula dela e consegue ativá-la.
Enquanto ela acorda e passa pelo mesmo processo que ele se esconde e volta para sua cabine. Pouco depois, ele vai para o átrio principal, esperando encontrá-la. E lá ela está, tão confusa como ele estava um ano atrás. Jim diz a ela que eles são os únicos acordados e a leva para o observatório. Depois, ele explica que não consegue entrar em contato com a tripulação ou os comandantes principais da nave. Aurora fica chocada e quer voltar para sua cápsula. Quando chegam lá, Jim explica que não há equipamento especial na nave que possa ajudá-la a voltar à hibernação, essencialmente dizendo que estão presos. Eles retornam ao saguão e ele diz a ela que ela deve descansar, pois acabou de acordar da hibernação. Ela sente pena dele por ter que passar mais de um ano sozinho na nave. Jim volta ao lounge, arrependido do que fez. Ele pede a Arthur que não conte a Aurora que foi ele quem a acordou. No dia seguinte, Aurora acorda. Ela volta ao saguão e pergunta ao balcão de informações automatizado sobre as cápsulas de hibernação. Jim junta-se a ela e vão tomar o café da manhã. Quando saem, o balcão de informações apresenta algum tipo de falha. No refeitório, Aurora percebe que Jim tem tomado o mesmo café da manhã há mais de um ano e lhe arranja um dos menus da classe ouro. Eles conversam sobre a possibilidade de consertar as cápsulas, mas, ao contrário de Jim, Aurora não está pronta para desistir. Ela busca na enfermaria, depois nos documentos de pesquisa, acabando por chegar aos alojamentos de hibernação da tripulação para tentar abrir as portas. Jim nota mais falhas em toda a nave. Algum tempo depois, Aurora lamenta sua vida na Avalon. Ela escreve, faz corrida ao redor da nave e nada na piscina, tornando-se cada vez mais consciente de sua situação. Ela vai até o refeitório para entrevistar Jim, achando que a história dele pode ser interessante. Pergunta-lhe por que ele emigrou para a colônia. Jim responde primeiro com slogans da empresa, mas depois explica que esperava que no novo mundo ele pudesse ser alguém, que pudesse construir uma vida. Mais tarde, eles vão para o observatório e Aurora finalmente compartilha sua razão de estar ali. Ao contrário dos outros passageiros da nave, ela tem um bilhete de ida e volta. Sua ideia era ir para o Mestiad 2, viver lá por um ano e retornar à Terra, para se tornar a primeira jornalista a fazer isso, escrevendo a maior história já existente. Aurora desiste lentamente de encontrar uma maneira de resolver sua situação atual e Jim descobre uma maneira de animá-la. Ele a leva para dançar, ao cinema e ao campo de basquete. Por fim, ele a leva ao bar para conhecer Arthur. Ela relaxa um pouco, até se lembrar da situação em que estão. Jim fica sozinho com o androide, sentindo-se mal pelo que fez. No momento seguinte, ele é visto mexendo em algo e, na cena seguinte, Aurora entra no observatório para encontrar uma miniatura do edifício Chrysler que ele fez para ela. Algum tempo depois, eles saem para um encontro no bar. Jantam e compartilham histórias de suas vidas. Ela conta a ele que seu pai morreu quando ela era adolescente. Após o jantar, Jim leva Aurora até a câmara de ar e eles vestem os trajes espaciais. Saem juntos para um passeio espacial. Jim finalmente tem alguém com quem compartilhar essa magnífica experiência. Jim desliga os ímãs de suas botas e eles flutuam juntos no espaço. Voltam para dentro e imediatamente se beijam, retirando-se para a cabine dele e dormindo juntos. Pouco depois, começam a viver como um casal. Aurora se muda para o camarote dele e escreve sobre sua vida na nave. Correm juntos, comem juntos, dormem juntos. Jim explora mais a nave e encontra a baía de hidroponia. Ele traz flores para Aurora. Um dia, a nave passa por uma gigante vermelha e eles vão ao observatório para a ver. É o aniversário de Aurora, por isso, mais tarde nessa noite, celebram-no num dos muitos restaurantes do navio e depois no bar. Jim vai à casa de banho e prepara o anel que fez para Aurora, enquanto ela fica no bar a conversar com Arthur. No bar a conversar com Arthur. O androide diz a Aurora que Jim acordou de propósito, sem saber que ele ainda estava. Para manter isso em segredo. De repente, Jim regressa e ela confronta-o, absolutamente incrédula. Ela foge furiosa e em pânico. Jim regressa à sua cabana e descobre que todas as coisas dela desapareceram. No dia seguinte, ele encontra-a na cantina, mas no momento em que fala, ela foge. A Aurora está desesperada. Uma noite, vai à cabana de Jim e dá-lhe murros e pontapés, querendo matá-lo. Falando com ela através do rádio porque ela continua a evitá-lo, Jim tenta desculpar-se e explicar-lhe os seus actos. As suas ações. Ele diz-lhe que se apaixonou por ela, mas Aurora não quer saber. Ela não consegue perdoar-lhe por lhe ter tirado a vida. Uma noite, enquanto Jim está na sua cabine, acontece outra avaria. A nave sofre um erro crítico e o comando principal desliga-se. Mais tarde, ele entra no elevador e este avaria-se. A Aurora entra no saguão principal e vê que Jim plantou uma árvore no local. Depois, vai para a cantina, onde o dispensário de comida também está a funcionar mal. De repente, os dois ouvem a voz do chefe do convés através dos comunicadores, perguntando quem plantou a árvore. Os dois correm para o átrio e veem Gus Mancuso em frente à árvore de Jim. Apresentam-se e contam ao chefe a situação. Ele não compreende como é que 3 cápsulas podem falhar. Mancuso leva-os para a ponte e descobre que há algo de errado com a nave. Mais informação sobre os sistemas tem de ser verificada manualmente.
Quando saem da ponte, um robô quase lhes cai em cima da cabeça e os dois dizem a Mancuso que as avarias têm acontecido com mais frequência em toda a nave. Ele diz que isso não deveria acontecer, enquanto lhes mostra como recolher os dados. Mancuso verifica as cápsulas, quando Jim se junta a ele. Ele descobriu o que aconteceu com a cápsula de Aurora. O chefe do Convés acha terrível o que Jim fez. Mais tarde, ele está na ponte a verificar os dados recolhidos, quando Aurora se junta a ele. Eles falam sobre o que aconteceu com a cápsula dela, mas ele diz-lhe que não pode fazer nada sobre isso. Jim entra com o 16º robô avariado. Mancuso sente a doença da hibernação, por isso vai descansar, mas quando sai, tosse sangue. Nessa noite, Aurora não consegue dormir e vai dar um mergulho. De repente, há uma perda de gravidade em todo o navio e ela começa a afogar-se à medida que a água da piscina move-se com ela. O motor de gravidade é reposto e ela mal consegue sair com vida. Os dois cruzam-se quando vão à procura de Mancuso. Os três estão de volta à ponte, descobrindo lentamente o que se está a passar com a nave. Mancuso descobre que algo aconteceu há 2 anos, destruindo um sistema importante. Eles precisam de encontrar e corrigir o que causou a falha, porque toda a nave está a tentar apanhar a folga. Se não o resolverem, toda a nave ficará encalhada. Eles vão procurar o problema, mas Mancuso desmaia e Jim e Aurora levam-no para a enfermaria. Ele está a morrer e não há tratamentos que o possam parar ou prolongar o tempo que lhe resta. Algum tempo depois, os três encontram-se no observatório e Mancuso dá a Jim a sua pulseira de identificação, diz-lhes para repararem a nave e morre imediatamente. De repente, as luzes mudam para um vermelho alarmante e a nave começa a tremer. Jim diz a Aurora que precisa da ajuda dela e correm para a engenharia, mas a outra falha no propulsor de gravidade. E imediatamente outra que aflige Arthur também. Jim desativa-o. Finalmente chegam à engenharia e começam a procurar o problema. Encontram-no na central elétrica e quando abrem a escotilha, Aurora é sugada para dentro. O asteroide causou uma brecha no casco naquela área. Jim também é sugado, mas segura-se a escotilha, que continua a fechar-se sobre ele. Eventualmente, ele também é sugado, mas eles rapidamente conseguem selar a brecha. Imediatamente após resolver o problema, Jim percebe que há mais de uma brecha no casco. Os dois seguem a trajetória do meteoro e descobrem que ele atingiu o computador de controlo do reactor. Jim acha que pode encontrar peças de substituição para ele. Encontram a peça e trocam-na, mas o processo de ventilação do reactor continua a falhar. Fazem-no manualmente, mas volta a falhar. Jim descobre que precisa de abrir a porta de ventilação do lado de fora da nave, para poderem arrefecer o reactor. Os dois vão para a câmara de ar e, quando ele se prepara para sair, dá a pulseira de Aurora Mancuso. A pulseira de Aurora Mancuso, porque ele pode não voltar. Ela ajuda-o com o fato e quando ele entra na câmara de ar diz-lhe para voltar, porque não pode viver na nave sem ele. Aurora volta ao reactor, onde a temperatura atingiu níveis críticos. Um raio do reactor atinge-lhe o braço, enquanto Jim se aproxima da conduta de ventilação do lado de fora e vê a porta. A temperatura aumenta na sala do reactor, enquanto ele tenta contornar a porta de ventilação para abrir. Rapidamente se apercebe que terá de manter a porta aberta manualmente para que o reactor possa ventilar. E conta a Aurora. Ela não aprova o plano, mas ele segue em frente e pede que ela ventile o reator. Ela não quer que ele se machuque e eles discutem, mas ele diz que precisam salvar as demais pessoas. E ela abre o reator. O processo é bem sucedido, mas os vapores do reator empurram Jim para longe e quebram sua corda. A pressão em seu traje também está diminuindo. Ele conta a Aurora o que aconteceu e ela se move o mais rápido que pode para pegar outro traje e trazê-lo de volta para dentro. Ele se desculpa novamente. Ela veste um traje e voa para buscá-lo, mas sua corda é muito curta. Ela é puxada para trás, mas de repente agarra-se à sua corda e consegue trazê-lo de volta. A Aurora arrasta Jim para a enfermaria, apenas para descobrir que ele já está morto. Ela usa o bracelete de Mancuso para anular os protocolos médicos e ressuscitá-lo. A cápsula médica faz o trabalho automaticamente de volta à vida. A Aurora o perdoa. Mais tarde, a Aurora cuida de Arthur e eles dão a Mancuso um funeral espacial apropriado. Jim leva-a para a enfermaria e revela que descobriu uma maneira de usar a cápsula médica como uma cápsula de hibernação. Ele sugere que ela entre na cápsula e passe o resto da viagem lá dentro. No entanto, como é revelado posteriormente, ela recusa e decide ficar com ele, acordada na nave. Jim finalmente a pede em casamento e eles vivem suas vidas na nave. 88 anos depois, a Avalon chega ao Mestiad 2. A tripulação acorda e encontra a nave em um estado muito inesperado. A Aurora deixa uma mensagem para eles, contando a história da vida que ela e Jim tiveram na nave, enquanto os outros estavam dormindo. Então é isso aí, pessoal. Se gostaram do resumo do filme, deixem seu like e se inscrevam no canal para mais resumos de filmes. E até mais!